Olá, apertem os cintos. O piloto não sumiu, mas tem turbulência no ar. As sanções econômicas impostas ao Brasil pelos Estados Unidos acirraram a crise diplomática entre os dois países. Menos pelo percentual desproporcional da tarifa originalmente anunciada sobre as exportações brasileiras, 50%, e mais pela ingerência do governo Trump na soberania brasileira. Anistia para o ex-presidente Bolsonaro, acusado por tentativa de golpe de Estado, reprimendas ao STF, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, e investigação sobre o PIX são algumas das pressões de Trump sobre o Brasil. Mas o que verdadeiramente está por trás de tudo isso? No programa de hoje, eu converso com o cientista político e professor de Relações Internacionais da UFPE, Renan Montenegro. Professor, muito obrigada pela sua presença, bem-vindo mais uma vez. Já que estamos falando em turbulência, quero começar pela prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, decretada segunda-feira agora passada, e queria saber de você o quanto essa prisão domiciliar de Bolsonaro pode azedar ainda mais a relação econômica e a relação diplomática do Brasil com os Estados Unidos. Estela, sempre um prazer falar com você e com a audiência do Opinião Pernambuco. Bom, um rapidíssimo preâmbulo. O que a gente está observando agora, em termos tanto de postura global dos Estados Unidos, quanto em termos das relações bilaterais, Estados Unidos e Brasil, é algo sem precedente. Não quero dizer de forma alguma que não haja um histórico de ingerências, como bem sabemos, tanto no Brasil quanto em outros países da vizinhança, particularmente aqueles menores, né, da doutrina Monroe adiante, do corolário Roosevelt, são vários os exemplos. O que temos visto agora é um contexto em que, em tese, são duas democracias e é completamente inédito a utilização de argumentos em nível doméstico no Brasil para justificar uma medida tomada nos Estados Unidos. Então, até que ponto esse puxar de cordas pode tensionar ainda mais? Eu entendo que, por agora, é muito difícil que as cartas que Trump já colocou na mesa possam ainda ser dobradas. Uma tarifa, primeiro de 10, depois acrescidos 40 pontos percentuais, chegando a 50%. Se for subir mais do que isso, a gente vai chegar em níveis próximos do que foi colocado com a China no início desse movimento, 60%, 70%. Isso é uma observação. E a outra, se formos esperar um curso mais ou menos natural dos fatos em relação ao julgamento da trama golpista no Brasil, convenhamos que é de se esperar que outros movimentos que vão colocar o ex-presidente Bolsonaro e vários dos seus aliados no ciclo, né, de penas mais severas. Então, eu diria que, se por um lado Bolsonaro está testando até que ponto é possível ir com esse puxar de corda, e o ministro Alexandre de Moraes já deixou muito claro que não vai aceitar. Por outro lado, eu tenho sérias dúvidas de até que ponto os Estados Unidos podem ir mais além de onde já estão, em termos de tarifas, né? Em termos de outros movimentos, como sanções, como restrições de movimentação em termos de visto. Isso já foi feito com membros da Suprema Corte, mas pode ser feito para cidadãos como nós aqui, como colegas que, porventura, precisem viajar aos Estados Unidos. É muito difícil fazer conjecturas com o governo Trump, porque a imprevisibilidade é uma marca, tanto do próprio Trump quanto dessa onda de extrema-direita que tem assaltado não só democracias tradicionais, como a norte-americana, como a brasileira, como a italiana, mas vemos exemplos na Hungria, na Polônia, na nossa vizinha. A Argentina faz parte do cardápio de opções a serem escolhidas por esses líderes. Então, eu não me arriscaria a dizer até onde isso pode chegar, mas eu não tenho dúvidas que tarifas pode ser um caminho que já foi seguido. Caso o presidente Trump opte por seguir tensionando ainda mais essa corda,
A minha hipótese, né, a minha suspeita é de que, de repente, outros flancos de ação podem ser mobilizados. São 200 anos, cerca de 200 anos, de relações comerciais. Aqui me atendo só às relações comerciais. Esse tarifaço sobre as exportações brasileiras, associado a uma chantagem política, o quanto tem de arroubo do presidente Trump, considerando aí que ele é, de certa forma, imprevisível, o quanto tem de arroubo e o quanto tem de cálculo. E se é um cálculo político, onde ele quer chegar? Uma excelente pergunta que impõe também uma reflexão que mobiliza múltiplas dimensões. Primeiro, a utilização de tarifas como instrumento de política econômica, particularmente de política industrial, não é nem de longe uma novidade. Os próprios norte-americanos são dois pioneiros nesse tipo de expediente. Basta lembrar que o Alexander Hamilton, que é um dos founding fathers, né, dos Estados Unidos, ele foi o primeiro secretário do Tesouro, ele já defendia, no final do século XVIII, início do século XIX, a utilização desse tipo de instrumento para proteger a indústria nascente norte-americana frente à concorrência com países que já haviam dado o salto inicial em termos de revolução industrial. E eu me refiro, obviamente, aos países europeus. Não é uma novidade. A economia política nos Estados Unidos surge originalmente como uma economia política crítica ao liberalismo britânico, de Adam Smith, de Davi Ricardo. Então, nesse sentido, não é exatamente surpreendente que Donald Trump, frente à desindustrialização norte-americana, frente aos crescentes déficits comerciais com os países industrializados, e agora, em particular, esse player principal é a China, é natural que ele coloque adiante esse tipo de política. Isso não está em xeque, normalmente é um instrumento recorrente no cardápio das grandes lideranças. O ponto é que, por um lado, os norte-americanos são os arquitetos de uma ordem multilateral erigida no pós-Segunda Guerra que prioriza dois elementos, o livre comércio e o multilateralismo. Até meados dos anos 80, os Estados Unidos se restringiam a fazer negociações comerciais somente em nível multilateral. O NAFTA é de 94, o Acordo de Livre Comércio com Israel, com o Canadá em primeiro lugar, são acordos dos finais dos anos 80. Então, ao mesmo tempo em que esses movimentos de Trump significam um golpe direto numa construção que o próprio arquiteto está colocando, o próprio engenheiro, por assim dizer, está colocando abaixo, ou seja, a gente tem uma reconfiguração de estratégia e de entendimento sobre ordem internacional. Se é um cálculo, eu tenho sérias dificuldades de enxergar qual é o movimento de payoff, né, de custo-benefício que tem por trás disso. Seja porque os argumentos apresentados na carta original, né, de semanas atrás, não fazem o menor sentido em termos de coadunância com os fatos. Ou seja, Bolsonaro não está sendo perseguido, o Brasil não tem superávit comercial com os Estados Unidos, e um terceiro ponto que ele trouxe foi a questão das big techs, né, enfim, desse cerco, num bom sentido, do nosso judiciário em relação às empresas de tecnologia. Esses argumentos não são coadunantes com os fatos. E o Brasil, de um ponto de vista estratégico, ele não deveria ser, nesse cálculo, né, estratégico, pragmático que você traz, um alvo de sanções dessa natureza, porque o Brasil exporta para os Estados Unidos, grosso modo, frutas, açúcar, minérios, petróleo cru. No máximo, a gente poderia pensar na Embraer, que exporta aeronaves menores, né, jatos comerciais menores. Então, tudo bem, faria sentido que a Boeing, de repente, queira concorrer nesse setor, e aí uma tarifa posicionada faria sentido. Mas, de um ponto de vista amplo, Estela, eu tenho muitas dificuldades em enxergar estratégia nesse cálculo, se é que há cálculo. Ô, professor, e se for um cálculo ou uma estratégia política? Se o pano de fundo for um interesse político. Aí eu quero trazer aqui para a América Latina, para a América do Sul, não só para o Brasil. Imaginando
um cálculo político, um interesse de trazer de novo para a região a hegemonia norte-americana, que não existe mais. A China está aí mordendo os calcanhares dos Estados Unidos. Se for um cálculo político para os Estados Unidos bancarem esse projeto de hegemonia, os Estados Unidos precisam fraturar o Brasil? Desse ponto de vista, eu consigo já ter mais tranquilidade em enxergar, até com uma certa nitidez, que cálculo está por trás. E o fator China, ele é inescapável. Convenhamos, nos Estados Unidos, no establishment político, não importa se republicanos ou democratas, todos concordam que a China precisa ser contida. Eles vão apresentar dissonâncias no método que vai ser colocado. Então, Obama trouxe o pivô asiático, a parceria transpacífica. Trump, no primeiro mandato, iniciou a guerra comercial, mas tendo a China, né, diretamente como o alvo. Agora, sobretudo tendo em vista os eventos recentes que o Brasil sediou, BRICS, G20, sobretudo BRICS, faz todo sentido que o Brasil seja o bode expiatório, que ele seja instrumentalizado para fins de atingir um terceiro ator que não ele próprio. Por quê? A Índia é um ator privilegiado na estratégia norte-americana de contenção à China, e faz todo sentido que seja, porque Narendra Modi tem inclinações muito mais próximas ideológicas e politicamente a Trump e outros líderes dessa estirpe do que com Xi Jinping e o Partido Comunista na China. A China, por razões óbvias, também não é a coisa mais simples do mundo impor sanções, retaliações, tarifas à maior potência industrial do mundo, né? E uma potência que também administra boa parte dos ciclos de produção que os Estados Unidos precisam contar, com terras raras, semicondutores, carros elétricos. Então, resta quem? Resta o Brasil, né? A África do Sul também, entre os membros tradicionais, não faz tanto sentido porque não é um país, embora uma potência regional, que tenha a envergadura brasileira. E a Rússia, né, sabemos que Putin e Trump têm algum tipo ali de relacionamento que certamente impede movimentos mais severos de Trump em direção à Rússia como um todo. Então, não tenho dúvida, nesse sentido, Estela, que no cálculo de recuperação de uma hegemonia faz todo sentido que seja o Brasil, a potência natural da América do Sul, um país que, desde 2009, já tem a China como seu principal parceiro comercial. A China já é a principal fonte de investimentos no Brasil há algum tempo, em termos de fluxo, não em termos de estoque. O estoque americano ainda é maior. Soma-se a isso as diversas iniciativas de cooperação diplomática, cultural que a China tem com o Brasil, que vão dos BRICS, passando pelo Fórum BASI, que é a concertação em torno de assuntos a serem levados à Assembleia Geral da ONU, o intercâmbio cada vez maior de acadêmicos, de pessoas, a ampliação da rede consular. Nós estamos aqui em Recife, que tem um consulado geral da China recém-aberto, a ampliação dos institutos Confúcio. Então faz sentido, né, que o Brasil, tendo na liderança no momento um executivo com todas as dissonâncias internas alinhadas, né, com a China, do ponto de vista político faz todo sentido, né, em termos de cálculo, enxergar nessa direção. Se nesse cálculo tiver o avanço da extrema-direita sobre a América Latina, ou vamos fechar aqui, a América do Sul, pegar esse bloco sul, uma ingerência aqui no Brasil em favor da extrema-direita, seriam as duas maiores economias da América do Sul, Argentina e Brasil, com governos de extrema-direita aí prospectando uma eleição para 2026. Tô divagando, não? Não, a reflexão que se impõe, ela é para lá de necessária, eu diria que urgente. Eu acrescento uma camada nessa dimensão, que é a dimensão do chefe de Estado, do chefe de governo, no caso de regimes presidencialistas, né, que é quem vai vencer a eleição. Tem toda a costura, né, que precisa ser feita tanto na montagem do gabinete, né, presidencial, quanto a costura no legislativo. Isso é incontornável, né, faz parte do cálculo. Então, no eventual cenário em que a extrema-direita volte ao poder no Brasil, precisaríamos ver quem vai estar ocupando o legislativo, senão não se governa. E
uma terceira dimensão que eu acrescentaria, além do gabinete e do legislativo, é relacionada aos atores privados que compõem as relações Brasil-Estados Unidos, Brasil-China. A gente viu no governo Bolsonaro como, por exemplo, os atores do agronegócio eram completamente opostos àqueles rompantes sinofóbicos que eram postos adiante, tanto pelo presidente quanto pelo então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, quanto pelo Eduardo Bolsonaro, que chegou a figurar em posto de destaque na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ou seja, a Tereza Cristina tinha que segurar. O Blairo Maggi, quando esteve envolvido nessas tratativas, embora ele não foi ministro no governo, também teve que consertar esses esforços. Então, há interesses dos mais diversos em jogo e interesses pecuniários que são muito importantes e que, embora na prática, quando você olha quem está sentando na cadeira, não seja exatamente um representante direto desses interesses, mas tais assuntos, tais relações que ultrapassam, né, a mera identificação ideológica entre presidentes, entre chefes de governo, certamente é um cálculo feito, é um cálculo levado em consideração. E aí eu não tenho dúvida, eu mencionei o agronegócio, mas a gente está vendo agora, talvez de forma também até relativamente surpreendente, como que a indústria, né, que é afetada diretamente pelo tarifaço de Trump, os setores de componentes e produtos semi-manufaturados que são levados aos Estados Unidos para se montar lá a cadeia final, como que esses setores têm se acercado também de quem, historicamente, eles eram mais distantes. Me refiro a uma aliança entre agro e indústria. Normalmente agro quer abertura, a indústria quer proteção. E agora parece que há uma certa convergência, né? Isso para não mencionar todo o debate que a gente já começou aqui antes. Será que certos setores vão estar dispostos a entrar numa discussão sobre soberania nacional? Será que certos setores vão estar dispostos a abrir mão de, enfim, questões-chave, né, da soberania brasileira? Eu confesso que, em termos de cálculo estritamente econômico, pecuniário, financeiro, dificilmente um empresário vai ter outra matemática que não essa. A ver, a conferir. A crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos foi claramente agravada pela atuação da família Bolsonaro, quando pede aí sanções ao Brasil, ao Supremo Tribunal Federal, quando penaliza a economia brasileira em favor de uma anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se você tivesse que fazer uma escolha, se tivesse que apostar suas fichas, e aí vem, né, todas as ingerências, as punições anunciadas por Donald Trump. Se você tivesse que fazer uma escolha, tentando entender essas interferências, essa punição à economia brasileira, você entenderia como um apreço pessoal de Trump à família Bolsonaro? Ou você entenderia isso como uma utilização da família Bolsonaro para outros fins, que são esses que você acabou de comentar agora? Acho que a resposta mais completa seria um pouco de cada, mas a resposta que eu tendo a ir com mais clareza aqui na exposição é a instrumentalização da família Bolsonaro para objetivos outros. Por uma série de razões. A primeira, se o objetivo era sustentar a pauta da anistia ou qualquer coisa que o valha, os resultados são completamente contrários, né? As pesquisas recentes mostram que o apelo pela pauta da anistia caiu consideravelmente. A Câmara Alcolumbre, o Hugo Mota, sequer mais discutem isso. O Hugo Mota dava entrevistas dia sim, dia outro também, ameaçando colocar esse tipo de assunto em discussão. Isso nem está mais em discussão. O senador Flávio Bolsonaro diz que o Alcolumbre nem atende mais telefone, foi uma notícia que eu li. Então, do ponto de vista entre a prática adotada e o resultado que se esperava, temos uma antítese aqui, o que, aliás, não deveria ser surpreendente. Se me permite um breve adendo,
é um fenômeno já cristalizado na ciência política, o chamado Rally Around the Flag, a corrida em torno da bandeira. Em momentos de grande emergência, apelo nacional, a popularidade do líder incumbente cresce muito. Isso aconteceu, para dar 2 exemplos. Nos anos 60, na crise dos mísseis, a popularidade de Kennedy disparou. E agora, mais recentemente, 2 décadas atrás, com Bush Filho, no contexto dos atentados das Torres Gêmeas. A popularidade de Bush Filho até hoje é sem precedentes na história dos presidentes dos Estados Unidos. E convenhamos que Bush Filho não era exatamente um líder com grande apelo popular. Então, claro, ainda há aqueles 40% ali calcificados que continuam entendendo que o governo Lula é ruim, é péssimo, mas numa sondagem de 1 semana, 15 dias após o tarifaço, a carta de Trump, né, com esse acréscimo de 40%, nitidamente o assunto da soberania nacional, vamos dizer assim, tomou, né, as discussões, independentemente de ventos ideológicos de ocasião. Ainda tem outras 2 coisas que eu acrescentaria, Estela. De um ponto de vista de uma articulação concertada da extrema-direita, o resultado também foi o oposto. A gente não tem visto Tarcísio de Freitas, Romeu Zema com a mesma incisividade que eles tinham antes. Tivemos uma manifestação nacional neste domingo e não tinha nenhum governador lá, diferentemente de outros episódios desse mesmo tipo, cuja pauta era a mesma, porque a pauta não é outra. Não é liberdade, é anistia aos que tentaram contra a democracia brasileira, que atentaram contra a democracia brasileira. A gente não vê mais a verbalização e nem a presença física desses atores. Eu estou mencionando aqui agora os chefes de executivo subnacional, estadual no caso, mas mencionei já o legislativo também. Nem o presidente da Câmara, nem do Senado tocam mais nesse assunto que, no final das contas, sabemos, é sobre isso. E eu ainda traria um outro ponto, que talvez a gente nem vai ter o tempo para adentrar, mas eu fico sempre com a sensação de que, nesse cardápio da extrema-direita, assaltar a pauta a qualquer custo é recorrente, seja para fins de cortina de fumaça, seja para fins de se manter no noticiário. Nem parece que faz 6 meses que Donald Trump assumiu. Ele está no noticiário todos os dias. Convenhamos também, vamos lembrar, quando tivemos uma experiência de extrema-direita no Brasil, bastava ligar em qualquer canal ou rádio, All News, só se falava no presidente. Óbvio que a gente teria que entrar na discussão sobre o papel do jornalismo, se devemos ou não dar audiência, mas me parece que tem, com algum grau assim, de clareza, essa dimensão também de assaltar a pauta a qualquer custo. Essa movimentação da família Bolsonaro em favor da anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro e penalizando a economia brasileira, penalizando o povo brasileiro, a prospecção é de que, de alguma forma, pelo menos 100 mil empregos serão perdidos por conta desse tarifaço. Você enxerga essas ações, esse novo movimento da família Bolsonaro como uma nova tentativa de golpe? Conceitualmente, diretamente falando, enxergo, mas conceitualmente falando, né, só o qualificador de que é difícil, enfim, nos termos de um autogolpe, né, de você tentar se perpetuar. Mas eu não tenho dúvida que sim, né, no espírito da questão, sim. E a minha leitura, sendo bem honesto e transparente com as minhas reflexões, é de que isso é esperneio de quem sabe o que os aguardam num futuro não tão distante. Todas as evidências estão muito claras e apontam para o que é inescapável. O ex-presidente Jair Bolsonaro coordenou, e ele era o maior interessado e o maior recompensado se o plano fosse adiante. Ele coordenou uma ampla tentativa de subversão da ordem democrática, que envolveu desde acampamentos golpistas em frente a quartéis, passando por tentativa de assassinato do candidato eleito, do seu vice e do presidente do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral. Eu não estou nem discutindo aqui reunião com embaixadores,
questões relativas à Covid, enfim, episódios dos mais diversos que cercam, né? O cartão falso de vacina para poder viajar, a venda de joias. Independentemente da trama golpista em si, um conjunto de ações tomadas por Bolsonaro e seus aliados mais próximos, incluindo o seu ajudante de ordens, incluindo o pai do ajudante de ordens, que aparece em fotografias no espelho. O conjunto de evidências é muito robusto. Não se trata aqui de um perdão do anglicismo, não se trata de wishful thinking de forma alguma. O conjunto de evidências é muito robusto contra Bolsonaro, seja em função da trama golpista, seja em função de um conjunto de outros desvios da Constituição que ele cometeu. Então é muito difícil, na minha leitura, tenho respeito, embora discorde veementemente de colegas que sigam outro caminho, mas na minha leitura, tudo que a gente observa é esperneio, é tentativa desesperada, né, utilizando muito provavelmente alguns dos últimos recursos à disposição de quem sabe que o que os aguarda não é uma prisão domiciliar. Podia ficar conversando com você aqui por mais 3 horas, mas eu só tenho 1 minuto. Então, vou te fazer uma última pergunta e te dar 1 minuto para responder. O que esperar de um telefonema ou de um encontro, de um possível encontro, um possível telefonema entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Bom, o Brasil ele preza pela via diplomática. Lula é um chefe de Estado, vamos dizer, tradicional. Né? Ele vai utilizar de todo o teatro possível caso essa oportunidade de interlocução aconteça. Do lado de Trump, eu reitero o que trouxe aqui no início da nossa conversa. É completamente inesperado, imprevisível o que pode acontecer. O noticiário mais recente é de que Lula vai convidar Trump para a COP30. Tenho seríssimas suspeitas de que, se o convite de fato acontecer, não vai ser aceito. Agora, em termos de negociação prática, Estela, o Brasil tem boas demandas a apresentar. E, bom, resta saber se Donald Trump está disposto a ouvir. Nós, brasileiros, certamente estamos dispostos a apresentar esses argumentos. Professor, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Quem sabe em céu de brigadeiro, é pouco provável, mas não custa sonhar. Então, muito obrigada por ter dispensado seu tempo aqui para o Opinião Pernambuco e até breve. Eu que agradeço. Contem sempre comigo. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.